Olá pessoal, meu nome é Matheus Botelho, sou tecnólogo em radiologia. Estou aqui para lhes apresentar mais um módulo do nosso programa de educação permanente da Rádio Nuclear. Vamos tratar nesse módulo a respeito de alguns cuidados que envolvem a exposição de pessoas à radiação. Então, com relação às gestantes, né, sempre algo que provoca bastante discussão a respeito de exposição à radiação de gestantes. Como falamos no módulo anterior, toda prática ela precisa ser justificada de modo que o benefício seja maior que o detrimento causado pelo uso das radiações ionizantes para fins diagnósticos em pessoas também gestantes. Muito importante nos atentarmos também à questão que envolve profissionais que trabalham em áreas onde o risco ocupacional, radiação ionizante é presente. Essas pessoas elas não podem, de acordo com o Ministério do Trabalho, através da NR32, atuar em atividades insalubres. Logo, elas precisam ser remanejadas para uma atividade compatível com o seu nível de formação e também parte aí da gestante, né, a obrigatoriedade de confirmada a gravidez, comunicar imediatamente à chefia imediata. Isso porque nós precisamos entender que as radiações elas provocam efeitos no organismo. Uma vez que aquele fóton, aquela partícula radioativa, ela interage com o organismo, ela inevitavelmente vai promover danos nas moléculas de DNA. Então nós temos alguns estágios de ação da radiação no organismo. São eles o estágio físico, onde ocorre a excitação e ionização das moléculas, o estágio físico-químico, onde ocorre então a quebra de ligações químicas moleculares, o estágio químico, esse agora leva alguns segundos para que aconteça, né? Que é quando ocorre a ligação dos fragmentos originados no estágio físico-químico a outras moléculas, como o DNA e algumas proteínas. E por fim, o estágio biológico, que é quando há de fato manifestação dos sintomas, né, ocasionados pela exposição à radiação. Esse estágio biológico, ele pode levar dias, semanas ou até mesmo alguns anos para que ele apareça. São efeitos bioquímicos e fisiológicos, né, e também podem acontecer alterações morfológicas e funcionais. Então, eu posso ter alterações que vão desde ali uma detecção através de um hemograma, por exemplo, exames de sangue, ou até mesmo queimaduras, todas elas já manifestando ali o estágio biológico da interação da radiação. Com relação aos efeitos no organismo, nós classificamos quanto ao mecanismo de ação. O mecanismo direto, o efeito ele ocorre a partir da ação da radiação diretamente nas moléculas de DNA. Já o efeito indireto, ele age em moléculas menores, como a água, por exemplo. Produz radicais livres e são muito instáveis e reativos. A classificação dos efeitos biológicos em função do tempo de manifestação, ela pode ser em efeitos imediatos e efeitos tardios. Quando falamos dos efeitos imediatos, eles ocorrem algumas poucas horas até semanas após irradiação. Então, clássico exemplo disso é a radiodermite, eritema e descamação úmida da pele. Já os efeitos tardios, eles aparecem depois de alguns anos, às vezes décadas depois da irradiação. O exemplo mais clássico para nós de efeitos tardios seria o câncer. Aqui alguns exemplos, né, de efeitos no organismo. Então eu tenho aqui, ó, a partir de uma dose de 5 mg, eu tenho já um eritema aqui na região aqui da onde ficava localizada a mama, né? A partir de 20 grays, eu tenho a descamação úmida, né, um eritema bastante intenso com descamação úmida, e a partir de 50 eu já tenho então a necrose tecidual. Então vocês observaram que à medida que nós aumentamos a dose, a gravidade do efeito também aumentou. Com relação à radiosensibilidade, a radiosensibilidade é a susceptibilidade que a célula tem, tá, em função da dose que elas tinham recebido. Então, para indivíduos ocupacionalmente expostos, a dose de corpo inteiro, a dose efetiva, ela é de 20 milisievert por ano. Isso considerando uma média de 5 anos. Então, se por ano são 20, em 5 anos serão 100. Só que a norma da CNEM ela prevê que num único ano é possível receber até 50 milisievert de dose efetiva. Só que, uma vez que recebeu 50 no primeiro ano, os outros 50 eles terão de ser distribuídos pelos próximos 4 anos, obrigatoriamente. E aí nós temos também limites de dose para indivíduos do público. Esse indivíduo do público são todas as pessoas que estão envolvidas nos procedimentos externos, né, alheios aos exames. Então, para indivíduo ocupacionalmente exposto, o limite, para quem não é indivíduo ocupacionalmente exposto, o limite é de 1 milisievert. E isso excluindo-se
a radiação natural. É muito importante que, para que se tenha o controle de quanto de fato a pessoa está recebendo de dose, ela faça o uso correto do dispositivo dosímetro pessoal. Para quê? Determinar a dose efetiva, estabelecer se as práticas que são executadas, elas estão sendo executadas de fato com segurança. E é muito importante que é primordial que esses dosímetros eles estejam sempre bem guardados, acondicionados junto ao dosímetro de referência, com os demais dosímetros que não estiverem em uso, tá? Não pode colocar no jaleco, guardar no armário, levar para casa, não. O dosímetro daquela instituição é para aquela instituição e uma vez que é daquela instituição, ele tem que ficar junto ao padrão daquela instituição. Qualquer tipo de incidente envolvendo dosímetro, seja extravio, seja perda do mesmo, é necessário que seja comunicado imediatamente para que se tome as providências de solicitação de um novo dosímetro ou para fins de leitura emergencial também. Os dosímetros eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser do tipo filme, TLD e OSL, os que são utilizados, né, no radiodiagnóstico. Esse tipo filme, ele já está bem obsoleto, praticamente ninguém mais utiliza esse filme, tá? Então, hoje, grande parte dos dosímetros são do tipo TLD. Essa sigla TLD é de dosímetro termoluminescente, então é um dosímetro que ele vai acumulando a dose e à medida que é enviado para leitura lá no laboratório é feito então um aquecimento desse dosímetro e a luz que ele vai emitir vai ser proporcional à dose recebida pela pessoa. E o dosímetro OSL, ele é um dosímetro de estimulação óptica e a grande vantagem do OSL em relação ao TLD é que ele permite uma leitura, uma revisão de leitura, vamos dizer assim, uma releitura do dosímetro. Com relação aos níveis aplicados, né? Tem o nível de registro, que é a partir de 0,1 milisievert, abaixo disso nem se registra a dose, ele vem com a sigla lá indicando que a dose foi muito baixa, que nem registrou. A partir de 1, já é necessário realizar a investigação mensal do porquê daquela dose. E com 6 milisievert, realizar uma investigação anual. Se receber uma dose anual de 20 milisievert, é necessário então comunicar à autoridade sanitária sobre o ocorrido. Para as extremidades, os limites eles são um pouco diferentes. Então, para as extremidades, eu tenho limite mensal para nível de investigação, né, a partir de 20 e nível de investigação anual a partir de 150 milisievert. Aqui nesse outro quadro, nós temos então a indicação do período de utilização, o mês base, a identificação do dosímetro, né, do usuário, o número do dosímetro. Aqui eu cobri, mas aparece o nome da pessoa, tá? E a dose recebida no período. Qual é o período? O mês base é fevereiro, mas o período de utilização, ó, de 15/2 a 14/3. E aí, uma vez utilizado, esses dosímetros foram para leitura e segue aqui, ó, os registros de dose obtidos. Aqui nessa outra coluna, eu já tenho a dose anual, quanto que essa pessoa recebeu ao longo do ano. Então, 1,36 já está em nível de investigação mensal, tem que verificar o que aconteceu, o porquê dessa dose. No ano, já tem acumulado 3,21. Se chegar no final do ano, acumulou 6, tem que investigar também. Ainda sobre o controle ocupacional, além da dosimetria pessoal, é necessário realização de exame clínico e hemograma com contagem de plaquetas, isso anualmente. E esses relatórios, eles não podem simplesmente chegar e se perder, né? Eles precisam ser arquivados para que sejam apresentados para a autoridade sanitária, né? E por quanto tempo que deve ser guardado isso? Olha só, elas devem ser arquivadas até que o indivíduo ocupacionalmente exposto atinja uma idade de 75 anos para homens e 70 anos para mulheres, por 30 anos após o término das suas atividades com radiação, mesmo que ele já tenha falecido. Nós falamos bastante de radiação, dos efeitos da radiação, e vale lembrar que existem técnicas alternativas que não envolvem radiação ionizante, logo não trazem prejuízo ao indivíduo, né, que são a ressonância magnética e ultrassom. Até a portaria 453 não eram contempladas essas modalidades, tá? Mas aí com a publicação da RDC 330, as duas modalidades foram incorporadas no controle regulatório. Agradeço a todos vocês pela atenção mais uma vez e espero vê-los na próxima.